Junho de 2026. Simplesmente o evento mais aguardado para nós, brasileiros, finalmente chegou. O acontecimento que causa uma grande mudança na rotina de todo o país. E eu não estou falando das eleições presidenciais, e sim da Copa do Mundo da FIFA. Neste exato momento, o planeta inteiro respira o futebol. Nossos olhos estão voltados para os gramados da maior Copa do Mundo da história, a primeira a ser sediada por 3 países: México, Estados Unidos e Canadá. Além de, é claro, conter 48 países. E também, essa é a última dança de grandes lendas do futebol moderno. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar Júnior e muitos outros se despedem dos mundiais por conta da idade, sendo este o último. Para nós brasileiros, já faz mais de 24 anos desde a nossa última vitória na Copa de 2002. De lá para cá, graças a inúmeros problemas coletivos e até mesmo da CBF, não conseguimos retornar ao topo, permanecendo sempre entre as 8 melhores seleções do mundo. Mas não se preocupe, meu caro compatriota. Muitas outras potências também tiveram seus auges e quedas ao longo desses anos. Desde 2014, a toda poderosa Itália sequer se classifica para o Mundial. A Alemanha amedrontadora daquele mesmo ano ficou só na memória, já que, embora recheada de bons jogadores, seu desempenho coletivo nunca mais foi o mesmo. O Uruguai, apesar de ter um dos elencos mais competitivos da América do Sul, teve atuações apagadas nos torneios mais recentes. Desde a sua eliminação logo na fase de grupos na Copa passada de 2022, até atualmente, onde ele tem sofrido para conseguir se manter classificado para a próxima fase. Algumas camisas pesadas, como Inglaterra, Portugal e Espanha, estavam na mesma barca instável que a nossa. Por outro lado, o mundo viu grandes zebras e histórias de superação. A incrível seleção da Croácia, que derrubou os gigantes campeões, acabou perdendo a final de 2018 para a infame seleção francesa e a sua estrela ofuscante chamada Kylian Mbappé, que na Copa seguinte viria a ser derrotada nos pênaltis por uma Argentina implacável comandada por Lionel Messi. Mas em meio a todas essas potências tradicionais, houve uma seleção que, durante mais de 30 anos, vem se superando e evoluindo drasticamente. Se você parar para reparar na seleção japonesa hoje em dia, vai ver um time temido, veloz, com táticas refinadas e atletas jogando nos maiores clubes da Europa. Como consequência dessa evolução, eles foram capazes de emplacar sequências históricas de vitórias, destacando-se principalmente quando bateram de frente com a Inglaterra, a vencendo, junto, é claro, da nossa seleção canarinha, do empate com a seleção da Holanda na Copa e, é claro, a mais recente grande vitória da seleção japonesa, o 4-0 contra a Tunísia. Simplesmente um feito e tanto. Só que para quem vê os samurais azuis brilhando no topo do futebol atual, é quase impossível imaginar que há décadas atrás, o esporte no Japão era um completo deserto. Não existia liga profissional, os estádios estavam vazios, e o país sequer sonhava em pisar em uma Copa do Mundo. Porém, toda essa história mudou graças a uma grande engrenagem. E ela não nasceu em um comitê olímpico, nem nos investimentos de bilionários. Ela nasceu nas páginas de uma revista em 1981, na ponta do nanquim de um jovem mangaka chamado Yoichi Takahashi. Essa engrenagem atende pelo nome de Captain Tsubasa, ou como a gente conheceu aqui no Brasil, Super Campeões. Lançado há mais de 30 anos nas grandiosas páginas da Weekly Shonen Jump, a revista de mangás shounens mais popular da história, Captain Tsubasa revolucionou tudo o que havia sido apresentado sobre futebol para os japoneses até então. A obra moldou a cultura do esporte e teve um papel vital para o desenvolvimento de atletas na região, algo que anos mais tarde, Takehiko Inoue também faria com o basquete na sua famosa obra Slam Dunk. Para você ter uma ideia, meu caro, todo esse envolvimento absurdo e o projeto que Blue Lock está construindo recentemente na cultura pop e no futebol japonês, Captain Tsubasa já tinha feito, e em uma escala ainda maior, lá nos anos 80. Todavia, para aproveitar esse clima de Copa do Mundo e entender como um garoto fictício que sonhava em jogar futebol no Brasil, não apenas revolucionou a cultura de um país inteiro, mas se tornou o maior cabo eleitoral do futebol no planeta,
precisamos fazer uma viagem no tempo. Chegou a hora de irmos além de conhecer a trama da obra, mas sim analisar o seu reflexo social e a história real por trás de sua criação. Nos anos 70 ou 80, se você fosse um jovem japonês que quisesse consumir ou praticar algum esporte, você com certeza encontraria o beisebol. Disparadamente o esporte coletivo mais famoso desde aquela época no Japão, já que nos anos 50 a reestruturação da Nippon Professional Baseball, junto das transmissões televisivas ao vivo, levaram jogos para os lares de todo o país. Já em 1960 e daí em diante, a dinastia dos Yomiuri Giants tomou conta do cenário esportivo, e com o surgimento da On-Cannon, a dupla de rebatedores formada por Sadaharu Oh e Shigeo Nagashima, transformou os jogadores em ídolos pop reverenciados em toda a rede nacional, fazendo com que nos anos 70 a popularidade atingisse um patamar onde o beisebol passou a ditar a rotina de todo japonês. A televisão colorida se popularizou e tornou as partidas o principal programa familiar. Isso tudo ocorreu ao ponto de que nos anos 80, enquanto o esporte profissional de beisebol movimentava multidões, o campeonato colegial, o Koshien, atraía a atenção de milhões de espectadores e revelava futuras lendas do esporte. Tá, mas e o futebol? O futebol era um esporte focado naquela época, voltada mais para o cenário escolar, universitário. O Japão se filiou, é claro, novamente à FIFA, somente nos anos 50. Porém, a seleção naquela época era muito fraca. Ela foi muito fraca por muito tempo. Tanto que, as primeiras eliminatórias asiáticas, o Japão veio a ser eliminado. Porém, com muito esforço, viria em 1968, nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos da Cidade do México, a conquista da grande medalha de bronze. Mas o profissional japonês, o profissional do futebol japonês, era algo totalmente à parte. A suposta liga de futebol, a Japan Soccer League, não era do mesmo nível da de beisebol, nem mesmo os times, pois eles eram pertencidos a conglomerados como Mitsubishi, Hitachi e Toyota. Os jogadores eles trabalhavam nas fábricas ou escritórios da empresa durante o dia e durante a noite eles treinavam em condições mínimas sem receber um tostão merecido a mais e adequado para isso. Embora tivesse uma certa base desenvolvida principalmente em Yokohama e em Kobe, a média do esporte, a média do público para o esporte para a época foi de 7 mil no auge de 68, quando foi conquistada a medalha de bronze, para menos de 1.700 torcedores por jogo em 1977. Para comparação, nos anos 60, os jogos do Yomiuri Giants e do Hanshin Tigers viviam lotados, frequentemente registrando 25 mil a 35 mil pessoas nos finais de semana. Em contrapartida, a Liga do Pacífico sofria para atrair público, amargando jogos com menos de 5 mil torcedores. E nos anos 80, atingia somente 40 mil pessoas por jogo. E claro, teve uma caída e uma levantada, mas ainda assim superior de maneira estrondosa comparado ao futebol da época. Então podemos dizer que o futebol era visto como um esporte sem apelo comercial e sem a mágica das estrelas do beisebol. Mas mal sabiam esses japas que ainda em 70 tudo isso começaria a mudar. E essa mudança começaria de um local que ninguém esperava. Não é de um estádio, não é de uma federação, não é uma decisão política. Ela começaria de uma escola primária em Shizuoka e da visita de um grande rei do esporte. Novembro de 1974, província de Shizuoka. O nosso querido Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido mundialmente como Rei Pelé, fazia uma visita à escola local para promover uma escolinha de futebol infantil. E foi exatamente nessa visita que o rei se deparou com um jovem garoto cujo talento o destaca completamente de todos os seus colegas de classe. Após conversar com os pais do menino, Pelé os convenceu de que o melhor caminho seria enviá-lo para o Brasil, onde ele teria oportunidades reais de evolução. Afinal, naquela época, nós éramos os orgulhosos tricampeões mundiais, donos de um futebol respeitado em todo o planeta. Os pais do garoto decidiram apostar tudo no futuro do filho. Assim, em abril do ano seguinte, o jovem Musashi Mizushima, com apenas 11 anos de idade, desembarcou junto de sua irmã na famosa cidade portuária de Santos, a Casa do Peixe, de onde o próprio Rei Pelé tinha surgido.
Só que Mizushima não poderia ficar na Vila Belmiro por muito tempo, e havia um motivo muito forte para isso. Na época, o Santos não tinha uma categoria de base estruturada para a idade dele, mas a solução do Rei Pelé foi muito direta e bem concisa. Ele foi e contatou um dos maiores rivais de seu clube da época, ou melhor, um dos maiores rivais do seu clube até hoje, o São Paulo Futebol Clube. Para você ter uma ideia do peso que tinha a palavra do Pelé na época, até mesmo o técnico do Santos, antes de fechar qualquer grande contratação, ele pedia a opinião exclusiva do rei. E se o Pelé disse que o garoto japonês tinha futuro, o tricolor paulista abriu as portas imediatamente. O pequeno Mizushima entrou para a recém-criada escolinha do São Paulo, e em apenas uma semana de testes ele foi aprovado no seu primeiro time Dente de Leite. A partir dali, ele passou a fazer parte de um dos principais programas de formação de talentos da América do Sul. Embora o sonho do garoto fosse ser atacante, os treinadores viram seu potencial de visão de jogo e o posicionaram como meio-campista. Com isso, Mizushima se tornou não apenas o primeiro jogador japonês da história do São Paulo, mas também o primeiro de seu país a vestir a camisa de um clube profissional brasileiro. Já na primeira metade dos anos 80, a jornada desse garoto virou um fenômeno do outro lado do mundo, lá na sua terra natal. A Asahi TV, um dos principais canais de televisão do Japão, começou a enviar equipes ao Brasil para registrar a rotina do jovem atleta, na esperança de presenciar o nascimento do primeiro grande ídolo nacional do futebol. O sucesso foi tanto que o garoto virou imã de vários patrocinadores, como a marca esportiva Mizuno e até mesmo a Panafacon, que fazia microprocessadores na época. Em 84, com seus 20 anos, Mizushima obteve seu visto de naturalização brasileira. E após 9 anos de muita dedicação na base do clube, ele finalmente realizou o sonho de se tornar profissional pelo São Paulo Futebol Clube, atuando na equipe juvenil e ocasionalmente no time misto profissional. No ano seguinte, em 1985, mesmo não sendo titular absoluto daquela constelação tricolor, Mizushima fez parte do elenco que se consagrou como campeão paulista daquele ano. Esse título cravou de uma vez por todas o início de uma longa e belíssima relação entre o futebol brasileiro e o futebol japonês. Posteriormente, Kazu se tornaria um grande ídolo pela seleção japonesa, chegando a jogar na Copa do Mundo de 98, e passando inclusive pelo time italiano Genova. Só que enquanto esse jovem japonês suava a camisa nos gramados do Brasil para viver o seu sonho, uma grande mudança silenciosa e colorida estava prestes a acontecer na sua terra natal. Porque naquele mesmo período em que Mizushima treinava no Morumbi, um jovem desenhista em Tóquio vivia sua própria jornada de descoberta. E o futebol, que até então era apenas um esporte marginal no Japão, estava prestes a encontrar o seu grande narrador. Nascido em 1960, no distrito de Katsushika, em Tóquio, no Japão, Yoichi Takahashi era uma criança completamente comum. Ele passava seus dias divididos entre praticar esportes, principalmente beisebol e basquete, e entre desenhar em seu tempo livre. Sua veia competitiva sempre esteve lá. No ensino fundamental, ele se destacava nas corridas de atletismo. No ensino médio, entrou para o clube de tênis de mesa e de softball. Só que, paralelo a isso, o garoto foi profundamente impactado por mangás esportivos clássicos da época, como Stealth Giants e o lendário Ashita no Joe. Aquelas histórias de superação acenderam uma faísca dentro de Takahashi, que começou a arriscar os seus próprios traços. Após se formar na escola, ele decidiu focar sua vida no que realmente amava, dividindo seu tempo entre aperfeiçoar seus desenhos e praticar basquete, que vivia em um momento de alta popularidade no final dos anos 70. Mas foi exatamente em 1978 que um evento cataclísmico mudaria o rumo de sua vida para sempre: a Copa do Mundo da Argentina. Até então, o Takahashi ele já conhecia o futebol, né? Só que ele via o futebol como todo outro japonês via, né? Como uma brincadeira de criança. Mas ao sentar na frente da televisão e assistir a magnitude daquela Copa na Argentina, ele redescobriu o esporte. Ele percebeu que o futebol não era só um jogo, né? Era mais do que uma simples competição. Ele tinha algo por trás ali, algo como uma religião global. E a partir dali, o jovem ficou obcecado, tornou um fã obcecado do futebol. Ele passou a ver campeonato europeu, campeonato brasileiro. Inclusive, ele chegou a se apaixonar por um clube espanhol específico,
um tal de Barcelona. Não sei se você conhece. Porém, seria somente no verão daquele mesmo ano que, agora decidido a se tornar um mangaka profissional, que Takahashi escreveria o seu primeiro esboço de ficção científica, né? Sua primeira obra, que foi, né, enviada para participar do Prêmio Tezuka. Só que como a obra era de ficção científica, né, não era uma obra esportiva, né, uma história esportiva que ele havia desenvolvido, não teve um grande baque. Mas Haruhiko Suzuki, que mais tarde se tornaria o primeiro editor de Takahashi, viu potencial no garoto e prometeu recomendá-lo como assistente de um artista de mangá de renome para que ele possa desenvolver mais as suas habilidades. Não só isso, como ele também aconselhou Takahashi que a ficção científica não era muito adequada para ele, e sugeriu que ele escrevesse uma história sobre esportes, tema no qual ele era mais habilidoso, e também sugeriu a ele a submeter essa história para o prêmio de novos talentos. Takahashi aceitou o conselho, mas ele se deparou com um grande dilema. Embora ele jogava beisebol, o esporte no mercado de mangás já havia sido saturado de inúmeras obras, e era dominado por gigantes como Shinji Mizushima. Sendo um novato, ele precisava de algo inédito. Foi aí que ele pensou: mangá de beisebol é o principal mangá de esportes, e já tinha sido explorado a exaustão por pessoas mais experientes do que eu. Já que eu sou um novato, então por que eu não faço algo que outras pessoas não tenham feito? Foi então que, enquanto ele trabalhava como assistente de Shinji Hiramatsu, Takahashi começou a desenvolver os seus esboços e a publicar as primeiras histórias curtas na Weekly Shonen Jump, sendo uma delas Yujo no Eleven, onde o protagonista era um goleiro, mas a trama não era tão profunda assim, e Bancho Keeper. Mas foi em 1980, inspirado de perto pelas aventuras reais daquele jovem garoto japonês que tinha ido brilhar no São Paulo Futebol Clube, que Takahashi decidiu criar algo que fizesse os japoneses sentirem o mesmo amor, a mesma paixão pelo futebol que ele teve quando assistiu à Copa na Argentina em 1978. Foi então que ele desenhou um one-shot de 30 páginas, intitulado simplesmente de Captain Tsubasa. Como era de se esperar, o one-shot foi um sucesso estrondoso, ganhando o prêmio de melhor obra do mês. A Shueisha não pensou nem duas vezes e deu o sinal verde para a serialização completa da obra. Foi assim que, em 1981, na 18ª edição da Weekly Shonen Jump, nascia oficialmente o fenômeno mundial Captain Tsubasa. Para a série longa, Takahashi fez alguns ajustes, é claro. Trocou o nome original do protagonista para Tsubasa Ozora, o nome do seu par romântico de Aki para Sanai. Inclusive, ele removeu uma rivalidade amorosa que Tsubasa e Wakabayashi tinham. A obra, para além dos clichês da época, foi cercada de personagens jovens e espirituosos para facilitar a identificação com os leitores e fazerem apaixonarem pelo esporte. Contava também com movimentos fantasiosos e dramáticos para chamar mais a atenção e deixar mais emocionante. Para sermos justos, Captain Tsubasa não foi o primeiro mangá de futebol da história. Obras como The Red Blooded Eleven e Downtown Samurai já tinham tentado surfar na onda com a medalha de bronze do Japão nas Olimpíadas, de 68. Mas Tsubasa foi o primeiro a alcançar uma popularidade mainstream avassaladora e verdadeiramente massiva e de grande importância para uma revista. Em 1982, bem no início da jornada de Tsubasa, a Weekly Shonen Jump já ostentava uma circulação inacreditável de 2,55 milhões de cópias por semana. No pico da obra, em 1995, enquanto rodava a saga de World Youth, e também dividido páginas da revista com um tal de Dragon Ball, a Jump atingiu a marca histórica de 6,53 milhões de cópias semanais. De início, não foi uma grande bomba, mas conforme Takahashi ia modificando alguns detalhes no mangá, tornando mais fictício, e com a popularidade da pirataria da próprio mangá, da própria obra no Japão, a popularidade e as vendas do mangá começaram a crescer exponencialmente naqueles anos de 81 para 82. Assim, entre 1981 e 1988, Captain Tsubasa estava pocando na Weekly Shonen Jump, contabilizando ao todo 37 volumes tankobon. A história de Captain Tsubasa é centrada, obviamente, em Tsubasa Ozora, um estudante do ensino fundamental de 11 anos, que é apaixonado por futebol e sonha em um dia ganhar a Copa do Mundo da FIFA pelo Japão. No início da história, Tsubasa e sua mãe se mudam para Nankatsu, uma cidade fictícia na província de Shizuoka,
conhecida por seus talentosos times de futebol do ensino fundamental. Lá, Tsubasa conhece Ryoi Shizaki, um jovem estudante que, embora não tenha grandes habilidades, é apaixonado pelo esporte, com quem acaba desenvolvendo inclusive uma amizade muito rápida, após se envolver na briga entre a escola Nankatsu e a escola Shutetsu, que disputavam um domínio do campo de futebol, na qual a Shutetsu queria tomar posse para o seu time reserva, e Nankatsu queria tomar posse para o seu próprio time de futebol. O conflito seria resolvido originalmente com um desafio proposto pelo infame grande goleiro Genzo Wakabayashi, na qual propõe um desafio que, se qualquer membro de qualquer clube do Nankatsu acertar e fazer um gol vindo de fora da grande área nele, ele cederia a posse do campinho para o time, para a escola Nankatsu. Inacreditavelmente, ele consegue superar esse desafio, e isso acaba cativando Tsubasa, que depois busca desafiá-lo para uma breve partida, retomando inclusive a posse do campinho depois dele fazer um gol no próprio Genzo Wakabayashi, a qual acaba fazendo um pacto com Tsubasa para os dois resolverem isso de uma vez por todas na partida final do Festival Esportivo Anual de Nankatsu, iniciando assim a saga de Tsubasa no esporte, encontrando diversas amizades como Sanae Nakazawa, uma garota entusiasmada que também ama futebol e que inicialmente é a líder de torcida do Colégio Nankatsu. Ele também conhece Roberto Hongo, um dos melhores jogadores de futebol brasileiro do mundo, amigo do pai de Tsubasa, que passa a morar com Tsubasa e sua mãe para treiná-lo. Roberto também se torna mentor de Tsubasa e o ajuda a aprimorar suas habilidades no futebol, treinando também os jovens da escola primária de Nankatsu, em seu time de futebol infanto-juvenil, ainda em formação. Mais tarde, durante a partida final contra Shutetsu, por causa da contusão de Ishizaki, Tsubasa conhece também Taro Misaki, que viajou pelo Japão devido ao trabalho de seu pai e logo se junta ao time. Os dois mais tarde se tornam melhores amigos dentro e fora do campo, isso porque são muito parecidos por conta de suas habilidades com a bola, formando uma parceria que logo seria conhecida como a dupla de ouro ou a dupla dinâmica do Nankatsu. Em pouco tempo, Tsubasa e seu time do Nankatsu acabam por enfrentar os melhores jogadores de futebol do ensino fundamental, encontrando talentos como o imbatível Kojiro Hyuga e o marcial goleiro Ken Wakashimazu, inicialmente da Meiba e depois da Academia Torro, o príncipe dos campos Jun Misugi da escola Musashi, o indomável Hikaru Matsuyama da escola Furano de Hokkaido, e vários outros grandes jogadores de futebol. A equipe Nankatsu de Tsubasa acaba conquistando o Campeonato Nacional Juvenil durante o Fundamental, junto com Genzo Wakabayashi e Misaki. Porém, após a partida de Wakabayashi e Misaki, Tsubasa acaba liderando o time como capitão, até o ensino médio, sendo o tricampeão consecutivo do Campeonato Nacional. Pouco tempo depois, Tsubasa e os outros grandes jogadores são convidados para participar do Campeonato Mundial Sub-16 da FIFA pelo Japão, participando assim durante a fase de grupos, derrotando a Itália do grande goleiro Gino Hernandes por 2-1. Depois eles vencem a Argentina de Juan Dias e Alan Pascal por 5-4 na fase de grupos. Já na semifinal eles encaram a França de Alcide Pierre e Napoleon, na qual acabam inicialmente empatando 4-4 até o segundo tempo, e vencem nos pênaltis de 5-4. E por fim, na final, eles encaram a toda poderosa Alemanha Ocidental da grande estrela em ascensão, o imperador Karl-Heinz Schneider, vencendo-os por 3-2, se tornando campeões do campeonato. Mas, logo depois, Tsubasa acaba tomando uma decisão bastante importante para sua carreira. Ele decide deixar o país e ir jogar no grandioso Brasil. O mangá não demorou muito para ser adaptado. 2 anos depois da estreia do mangá, em outubro de 1983, a TV Tóquio lançava a primeira série animada, produzida pela Tsushida Production. Foram ao todo 128 episódios, ao longo de quase 3 anos, adaptando os primeiros 25 volumes da obra. Logo em seguida, entre 85 e 86, 4 filmes de animação deram continuidade à história. E em 1989, para fechar o círculo da saga inicial, a Shueisha e a CBS Sony lançaram Shin Captain Tsubasa,
com 13 episódios em formato OVA, cobrindo do volume 25 ao 36, que corresponde aos arcos finais antes da partida de Tsubasa para o exterior. No espaço de menos de uma década, Captain Tsubasa havia se transformado de mangá da revista para uma franquia audiovisual completa, e isso era extremamente surpreendente e fora do comum. Porém, enquanto o Captain Tsubasa era um império em ascensão, a realidade fora das páginas cobrava o seu preço. Embora os torneios escolares estivessem crescendo em audiência, os jovens jogadores japoneses da vida real sofriam. Ao terminarem a escola, eles não tinham para onde ir. Não existia uma liga profissional no Japão. A infraestrutura de treinamento era atrasada em relação à Europa, e o sistema de base era quase inexistente. Não era surpresa para ninguém que a seleção japonesa passasse vergonha nas eliminatórias e ficasse a anos-luz de distância do resto do mundo. É aí que entra o forte apoio da Federação Japonesa de Futebol. Algo raro que aconteceu com Captain Tsubasa foi que a Associação Japonesa de Futebol, a JFA, enxergou no mangá como uma ferramenta de promoção do esporte, e decidiu então a passar a apoiar oficialmente a produção do anime do mangá. Isso transformou o projeto em algo ainda maior. Não era apenas um entretenimento, era uma campanha cultural de longo prazo para mudar a relação do japonês, do Japão com o futebol. E de maneira surpreendente, isso funcionou. Uma semente paralela começou a brotar, bem longe dos holofotes tradicionais das escolas. Clubes juvenis começaram a surgir, como o Yomiuri Club e o Mitsubishi Iowa. E, na província de Shizuoka, a cidade de Shimizu começou a criar um movimento pioneiro, na qual a cidade inteira, os adultos, as crianças, respiravam futebol o tempo inteiro. E assim a base social estava sendo montada. Como apontou certa vez o crítico educacional Jiro Saito na época, para os alunos do ensino fundamental, o futebol ainda não era o esporte mais popular, mas ele era recebido pelas crianças como algo fresco, algo inovador e livre de toda aquela aura comercial e propagandista que já estava cobrindo o beisebol no momento. Foi assim que o terreno estava se tornando perfeitamente adubado. O mangá tornava-se o maior sucesso do país, e a juventude estava começando a querer jogar o esporte. Faltava apenas o estopim final para transformar esse sonho, essa ideia, em um papel, botar ela em execução perfeita, em um potencial profissional no mundo real. Esse estopim viria do local mais improvável, e não é do Japão, mas sim das terras tupiniquins, da terra que nós chamamos de Brasil. O ano é 1989, e do outro lado do Japão, na nossa terra das palmeiras, Arthur Antunes Coimbra, o famoso Zico, pendurava suas chuteiras. Eram quase 20 anos de Flamengo, Udinense e seleção brasileira, com 5 títulos nacionais, um continental e um mundial, além, é claro, do amor incondicional da maior torcida do Brasil. Para todos, o descanso era merecido. Zico virou secretário nacional de esportes no governo Collor, e parecia que sua história como jogador havia chegado ao fim. Mas a paixão é como uma sarça ardente, que queima, mas não se consome. Em 1991, ele foi ao Japão para uma partida comemorativa entre Masters da América do Sul e da Europa. O que era um simples e mero evento protocolar se transformaria em um divisor de águas. Encantado com o futebol do Galinho de Quintino, um empresário japonês foi direto ao ponto. Convidou Zico para fazer parte de um projeto ambicioso. Ser o rosto e a alma do lançamento daquilo que viria a se tornar a Liga Profissional de Futebol no Japão. O time era Sumimoto Metals Football Club, uma equipe corporativa baseada na pequena cidade de Kashima. Na época, faziam parte do bloco de empresários que arquitetava a construção da J-League, se inspirando muito na extinta NSL, ou Liga Norte-Americana, que nos anos 70 levou Pelé, Cruyff e Eusébio, entre muitos outros nomes, para promover o futebol nos Estados Unidos. E as similaridades, é claro, não param nos grandes craques. As duas ligas se preocuparam em promover o futebol como um espetáculo, que ia muito além dos jogos, desde a produção de incontáveis broches e bonés, até verdadeiros shows de música, luzes e tecnologia antes das partidas. Algo que a gente vê muito agora na Copa de 2026, que ocorre no Canadá, no México e nos Estados Unidos. Mas, voltando aonde a gente estava,
Enquanto Zico vinha estruturando o time de Kashima desde 1991, com a sua mentalidade técnica e profissional dentro e fora do campo, influenciando todo o time, a J-League estava sendo formulada em 1992, abolindo o nome dos patrocinadores das equipes e adotando as regras oficiais da FIFA. Para melhorar, no início dos anos 90, o mercado de transferências do futebol mundial se encontrava um pouco estagnado. Com exceção da Liga Italiana, que estava estourando, os campeonatos europeus não eram milionários e ainda existiam limites rígidos para as contratações de jogadores estrangeiros, mesmo dentro do continente europeu. É nesse cenário que, com a balança econômica que deixava o Japão em uma situação muito favorável, mais o bom planejamento dos empresários criadores da liga, a transformaram em um novo rumo para grandes jogadores do Ocidente. Assim, seria inaugurado em maio de 1993. Nessa época, o Sumimoto Metals Football Club tornava-se o Kashima Antlers. Saíram as cores azuis e entrava o vermelho. E junto com o Zico vieram outros brasileiros. O atacante Alcido, o volante Carlos Alberto Santos, depois o ponta Bismarck. Mas eles não foram os únicos grandes jogadores estrangeiros a irem para a J-League. Gary Lineker, Ramon Dias e Michael Rummenigge, irmão de Karl-Heinz Rummenigge, e também o já famoso no Brasil, Kazu, estavam entre os jogadores da primeira edição da J-League. Um que também merece destaque é Rui Ramos, um brasileiro naturalizado japonês que já era ídolo tanto em seu time, o recém-nomeado Tokyo Verdy, quanto na seleção de seu país. Isso além de uma série de jogadores menos influentes, é claro, que certamente teriam mercado na Europa. A inauguração da J-League foi um evento histórico, tendo sua primeira partida oficial no dia 15 de maio de 1993, entre Verdy Kawasaki e Yokohama Marinos. A liga começou com 10 times, mas devido ao seu sucesso, deu origem a uma rápida expansão, com praticamente 2 novos times se juntando a cada nova temporada até a disputa de 1996. Foi nessa saga que Zico, com seus incríveis 38 anos, voltou a fazer mágica. O Kashima Antlers foi líder na primeira fase de 1993, tendo ao todo, naquele momento, 13 vitórias e 5 derrotas, encantando estádios que pela primeira vez se viam lotados de torcedores apaixonados pelo futebol. Todavia, o título da J-League bateu na trave, com o título de campeão indo para o Verdy Kawasaki, do grande japonês Kazu, eleito o primeiro jogador do ano da J-League de 1993. Junto, é claro, com o Bismarck, que também se destacou no time. Mas o impacto do Zico no país era simplesmente inegável. Zico jogou 75 partidas e marcou 56 gols pelo Kashima, entre 91 e 94. E após se aposentar definitivamente, tornou-se um coordenador técnico do clube e depois técnico da seleção japonesa entre 2002 e 2006, levando o país ao título da Copa da Ásia em 2004. Hoje, 2 estátuas dele ficam em Kashima. Após Zico, os anos seguintes apontaram muita prosperidade para o campeonato. Abriu-se o caminho para uma legião de craques internacionais que viriam transformar o futebol japonês. O jogador Leonardo, por exemplo, se transferiu para o Kashima Antlers em 1994, onde jogou por 2 anos, antes de ir para o Paris Saint-Germain, invertendo a lógica tradicional do mercado. O grande treinador Arsène Wenger teve uma curta passagem pela liga em 1995, dirigindo o Nagoya Grampus Eight, antes de ir treinar o Arsenal. César Sampaio, jogador titular da seleção em 1998, atuava pelo Yokohama Fluggers durante sua convocação, assim como o capitão Dunga, que jogava pelo Júbilo Iwata. Mas a lista de personagens importantes do futebol que migraram para o Japão é bastante vasta, incluindo Edmundo, Alcindo Sartori, Patrick Momba, Pita, Jorginho, Litbarski. Esses e vários outros participaram e entraram dentro do campeonato, florescendo o futebol japonês. Todos eles elevavam um nível técnico, atraindo torcedores e exportando a cultura do futebol, sobretudo o brasileiro, para o Japão. O modelo era claro: aprender com os melhores do mundo para depois desenvolver os seus próprios. Como consequência, o Japão finalmente se classificaria para a Copa do Mundo em 1998, e desde então, nunca mais ficou de fora de uma edição até o momento. Curiosamente, a J-League também gerou um efeito reverso no Brasil.
A Rede Cultura transmitiu os jogos japoneses nas duas primeiras temporadas, e o público brasileiro, que já conhecia Zico como lenda, passou a acompanhar aquele campeonato distante com curiosidade e carinho, sobretudo pela popularidade que Captain Tsubasa estava construindo em nossa terra. Porque enquanto Zico encantava estádios no Japão e a J-League tomava forma no mundo real, o universo fictício de Oliver Tsubasa seguia em plena expansão, e novas sagas, novas adaptações e uma presença cada vez maior nas telas do mundo inteiro. A história do mangá e a história do futebol japonês corriam em paralelo, e era quase impossível saber onde uma terminava e outra começava. E é exatamente aí que a nossa história para, por enquanto. Porque o que você acabou de assistir é só a primeira parte de uma jornada que vai muito além do que qualquer roteiro de ficção científica teria ousado escrever. Mas, como você já sabe, a história de Captain Tsubasa não termina com a J-League. Ela continua nas sagas seguintes, nos jogadores reais que cresceram com o anime, nos mangás que vieram depois, e num legado que chegou até o ano atual de 2026, e que, por sinal, chegou também ao Brasil de uma forma que você precisa conhecer. Na parte 2, a gente fecha o ciclo com as continuações da obra, o impacto cultural além do futebol e o porquê esse mangá de 1981 ainda importa nos dias de hoje. Até lá, se esse vídeo te surpreendeu, deixa o seu like, pois ajuda demais o canal a crescer. E se você tem um amigo que cresceu assistindo Super Campeões, ou só gosta da seleção japonesa e não faz ideia de tudo isso que aconteceu nos bastidores, compartilhe esse vídeo com ele, pois ele foi feito especificamente para essa pessoa. Ah, e uma última coisa antes de você sair. A editora Panini está lançando um mangá bem aqui no Brasil, o mangá original de 21 volumes, com capa, cartão e sobrecapa. A obra que começou tudo isso está agora em português, disponível de maneira legal, do jeito que ela merecia. O link vai estar aí na descrição e no comentário fixado. Se você quiser garantir o seu antes de esgotar, é só clicar nele e comprar, que você de quebra também vai estar ajudando o canal. De toda maneira, eu sou Mitsuki, e esse foi o Império Shonen. Nos vemos até a parte 2.